eu acabei por propor um modelo que eu chamo de bloco pedagógico. Eu tinha uma figurinha, eu tinha preparado a palestra aqui no PowerPoint, mas infelizmente não foi possível trabalhar com isso, né? O bloco pedagógico, lembra aquele bloco pedagógico infantil? Que você chama a criança e coloca para ir montando uma pirâmide cônica, que coloca uma base mais ampla, depois você põe outra pecinha um pouco menor e vai se formando. Eu penso, queridos, e aqui vem uma proposta para a nossa reflexão, e quizá essa seja a primeira de muitas outras reuniões em que algo nesse sentido possa ser desenvolvido. O bloco pedagógico, para mim, ilustra bem a nossa capacidade humana e como lidar com diferenças e semelhanças. Quanto mais básico for a nossa necessidade, mais universal será a nossa capacidade de relacionamento. Se nós estivermos discutindo questões gerais que afetam toda a humanidade, cabem todos discutirem isso aqui. As questões ligadas ao ambiente, à economia e tudo mais, cabem todos. Todos que têm interesse podem entrar aqui. Se a nossa sociedade ela começa a experimentar algum tipo de acossamento religioso, como ocorreu na Albânia, é preciso entender que mesmo não tendo a fé de alguém totalmente diferente da minha, eu preciso ser capaz de me unir a ele para lutar pelo meu direito de ter fé. Então eu uno cristão com não cristão, mas também religioso, que diz, olha, eu quero ter o direito de ter fé. Está crescendo um movimento, supostamente, no meio da nossa sociedade, que é materialista, que é antirreligioso e que tem se colocado contrário à fé. Então, peraí, se nós ficarmos atirando um no outro aqui, nós seremos engolidos por um movimento, como ocorreu na Albânia, que não respeitou muçulmano nem cristão, e que eram demolidas mesquitas e igrejas do mesmo jeito. Nós temos que ter essa capacidade. Isso é um ponto importante, porque o que tem ocorrido com o nosso país, com o marxismo cultural, na Europa, com a experiência multiculturalista, que nós experimentamos em uma pouca medida, na Albânia isso já era experimentado, nós percebíamos o efeito da secularização rapidamente entrando na Albânia, coisas que não havia antes pelo isolamento, mas a Europa seduz a Albânia não pelos valores que a construíram. Essa é uma crise que o europeu em geral tem vivenciado hoje. Como eu mantenho uma identidade europeia se eu não reconheço a origem cristã dessa sociedade europeia? Como eu posso falar para um grupo de milhares e milhões de refugiados que vêm com suas religiões e lutam por esse direito, como eu posso dizer para ele que ele tem alguma coisa melhor aqui para experimentar se eu não tenho nada para oferecer para ele nesse sentido? E eu tenho tão somente uma relativização e um vazio. Essa é uma crise e que é discutida constantemente em círculos acadêmicos, na televisão e tudo mais. Quando o albanês olhou aquela Europa desenvolvida, dizia, eu quero todo o progresso e quero toda a riqueza que esta sociedade tem. E no bojo disso veio as influências de uma mentalidade pós-cristã e secularizada. O número de drogados aumentou significativamente, questões morais também vieram significativamente no meio da sociedade albanesa. A nossa pequena, e me permitam usar, pequena experiência como título de amostragem, um pequeno trabalho numa região que não era nem o centro de Tirana, nem a periferia, estava intermediário, um bairro intermediário lá, de maioria muçulmana. Uma organização que se estabeleceu lá para, à luz do Evangelho de Cristo, oferecer auxílio àquela comunidade, que começou basicamente oferecendo alguns recursos, como auxílio educacional, reforço escolar, ou alguns poucos treinamentos que poderiam ajudar uns jovens que estavam ociosos há algum tempo, como desenvolvimento linguístico, inglês, espanhol, informática, música, depois noções de hidráulica e elétrica. Foi assim que nós começamos o trabalho. E depois, compartilhando a mensagem cristã, uma comunidade cristã foi se estabelecendo ali também. Como é possível uma comunidade cristã se estabelecer no meio de um coração, no coração de um bairro muçulmano? Bem, primeiro você tem que entender que é Albânia, não é Arábia Saudita, né? E aí, a diferença significativa, né? Entre os albaneses se dizia até mesmo que assim, ó, nós somos albaneses, essa é a nossa religião. A sua identidade
nacional, a sua identificação com quem eles são como povo falava mais forte do que até mesmo o segmento religioso. Mas, no entanto, o que ocorreu, e eu me lembro de ter ouvido da parte de pessoas de lá, é o seguinte: o benefício que vocês estão fazendo para os nossos jovens, para o nosso filho aqui, é inegável. De tal maneira que, se o meu filho, ou o meu neto, no caso, uma sociedade ainda bem vertical, né, que houve a opinião do pai e do avô para tomar a decisão, se ele quiser seguir nesse caminho, eu não vou me opor. Foi isso que foi dito da parte de um dos líderes lá. Então, em virtude disso, nós conseguimos estabelecer um pouco daquele trabalho. Deixa-me voltar para o bloco aqui, como eu estava falando. Se nós passamos um pouco mais adiante e diz, não, o nosso problema não está, e há, em alguma medida, uma oposição ao pensamento cristão, ao pensamento religioso, até no certo sentido também é preciso ainda pensar nisso, mas quando nós conseguimos perceber estas influências que questionam valores básicos da nossa sociedade, que nos formou, como Brasil, nós somos colônia portuguesa, depois a liberdade que foi dada aqui, sendo questionado, nós temos que desenvolver essa capacidade de lutar pelo bem comum, pelo direito, e mostrar para a sociedade brasileira os benefícios que o retorno à fé cristã pode trazer para ela mesma. Nós não podemos simplesmente, veja, eu sou teólogo, eu lido com teologia e com a Bíblia para fazer, mas porque o meu universo é um universo religioso. Mas você, como cidadão, que não é um teólogo, você não pode simplesmente abrir um texto sagrado ou uma encíclica e dizer, olha, aqui está dizendo que é desse jeito, você vai ter que seguir. Nós temos dados para mostrar. À medida que uma sociedade se afasta dos princípios cristãos, ela vai colher o seu efeito colateral. Toda essa criminalização como sendo ultrapassada, antiga, contrária ao desenvolvimento humanitário, ao discurso de uma mentalidade mais moderna, de uma mentalidade melhor, não consegue abafar a dor da tristeza da mãe que abortou. Que por mais que a sua ideologia estivesse dizendo para ela que não teve problema nenhum, aquilo era só uma massa que ela jogou para fora, era uma criança que estava crescendo dentro dela. E não simplesmente por uma questão de definição da fé cristã. Como cristãos, nós queremos que o era. A sua experiência de maternidade foi interrompida por uma decisão de eu não quero esse filho por uma série de fatores que tem. E o que eu faço com a minha decisão de não ter? As pessoas dizem, é só uma questão de culpa que você está carregando por causa do seu passado cristão. Mas o que eu faço com essa culpa? O que fazer? A fé cristã tem uma resposta para isso. Uma resposta chamada perdão. O Deus que perdoa, que concede graça e dá a oportunidade para a pessoa construir uma nova história depois disso daí.